uma das coisas que mais passa autoridade, né, que mais dá autoridade para o terapeuta, para o profissional, veja bem, preste atenção aqui em mim, é ele saber passar o caso. O que é passar o caso? É o sujeito, preste atenção, o sujeito tem que dominar de trás para diante o modo de contar a história. Isso se aplica a qualquer área, hein? Você pode pensar na área que for. Desde um professor, passando, né, desde um médico, passando por um engenheiro, por um, sei lá, qualquer profissional técnico, profissional superior, profissional, qualquer um. Quando um outro colega seu, tipo, você passa o caso, né, você está, imagina só, numa empresa de contabilidade. Então, um contador, ele vai passar o caso do cliente X para o seu colega, seja para o colega continuar, seja para o colega reiniciar aquele caso, é necessário que o profissional saiba contar a história e uma história que faça sentido. Eu vou te dizer e repito, hein? Preste atenção nisso aqui, isso aqui é pulo do gato, isso aqui é dica profissional. O que te dá autoridade de lavada entre os seus colegas, é você saber passar um caso clínico, isso eu reparava com muita clareza no ambiente hospitalar. Aqueles colegas médicos que na discussão dos pacientes tinham uma clareza na transmissão do problema, seja um problema físico, claro, né? Uma hepatite, uma cirrose, sei lá, uma sinusite, uma fratura. Ou seja, aqueles colegas que sabiam passar o caso com clareza, com ordem, com método, eles só por isso, presta atenção, só por isso eles já se destacavam entre os demais. E aqui vai uma notícia que eu preciso dar para vocês, que eu queria que vocês tivessem essa autocrítica, hein? Tivesse autocrítica. Eu, na minha vida, trabalhei com muitos psicólogos e muitos médicos. E não quero dar um número em porcentagem para não ser injusto. Mas eu vou dar uma estimativa. A maioria, quando eu falo maioria, é assim, ó, joga essa estatística lá para cima. A maioria não sabia me contar a história do seu paciente. Eu não estou dizendo que quando um psicólogo eventualmente me ligava, eu ligava para um psicólogo para a gente falar, né, acerca de um paciente que a gente atendia em conjunto, eu estou dizendo que ele não sabia, né, o que ele estava fazendo. Não estou falando isso, não. Só estou falando o seguinte, eu como profissional, eu vou falar claramente aqui em português, claro, a gente está aqui, né, estou aqui para ajudar vocês. Eu como profissional, perdi a confiança naquele colega, ou naquele médico, naquele psicólogo, naquele fisioterapeuta, naquele nutricionista, quando ele não sabia me passar o caso. Então, às vezes eu perguntava coisas da história e ele se enrolava para contar. Ou quando ele começava a contar, ele começava pelo final, começava pelo meio, fazia uma confusão dos diabos, hein? Não sei se vocês já perceberam isso, né? Mas isso aí, olha, essa insegurança em passar um caso, vou dizer para você, eu pretendo resolver na certificação, hein? Tem uma aula lá que eu pessoalmente gravei uma aula sobre como escrever um caso clínico. E todas as semanas, toda quarta-feira, eu pego e leio os casos clínicos que me escrevem, né? Uma questão, obviamente, de didática e de simpatia, para não ser chato, eu não fico ali corrigindo ponto por ponto. Mas cada semana eu dou uma corrigida num aspecto, hein? Cada semana eu dou uma corrigidinha num aspecto. Esse caso clínico, por exemplo, aqui, tem partes dele que estão muito bem escritas e partes que, olha, não foi um profissional que escreveu. Por isso que eu nem vou revelar quem foi o sujeito que escreveu isso aqui. Mas, olha, a questão não é desse meu colega, não. Isso é endêmico. É endêmico. E o que acontece? O sujeito perde a autoridade. Perde a autoridade entre os seus colegas, acaba perdendo a autoridade com a família. Imagina com a família. Para imaginar num set terapêutico. Imagina que você está atendendo um adolescente, sei lá, aí chega a família e vai conversar contigo sobre a evolução do menino ou da menina que você está atendendo. Se você se enrola para falar com os pais, você conhece pelo meio, a família, ela nota. A família nota. Né? E aí perde a confiança, e aí acaba, né, mudando de médico, a criança não volta, o marido não volta, a esposa não volta, porque, claro, em casa eles ficam conversando e ficam com dúvida. Se você sabe o que você está fazendo. Eu não estou dizendo, volto a falar, eu não estou dizendo que você não sabe o que você está fazendo, estou dizendo que você não passa essa confiança, essa segurança. E muitas pessoas, às vezes, reclamam que o consultório está vazio. Vou dizer, o escritório está vazio. E quando eu falo escritório, eu estou falando de escritório mesmo, de contabilidade, de advocacia, de arquitetura, né?
Porque não tem um método. Você não tem um método. Imagina que você vai no arquiteto, aí você tem aquela primeira entrevista, né? Aquela primeira entrevista, anamnese, eu chamaria, mas não, anamnese, aquela entrevista. O casal, recém-casado, né? Ganhou um dinheiro ali, vai passar para o arquiteto quais são suas pretensões na reforma da casa. Aí voltam na segunda entrevista, né? No segundo encontro, na segunda reunião, já com a expectativa de ter um projeto que atenda às suas expectativas, que atenda às suas demandas passadas na primeira reunião. E aí não é raro que o profissional, ele tenha ouvido uma outra coisa, ele não tem, por uma falta de método, ele não pescou o que era importante, o que não era importante para aquele casal, qual que era a demanda real do coração daquele casal, qual que não era, e apresenta um projeto assim que, entende? Não encaixa. O casal já fica, pode ser até que feche o negócio com o arquiteto, pode ser até que feche, mas não vai indicar. O mais provável é que não feche, hein? Olha a importância disso aqui, você saber contar a história daquele que te procura, tá? Isso já é parte fundamental do método, é parte fundamental do método. Os médicos, tá? Na nossa formação médica, a gente tem uma disciplina lá no terceiro período, no primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto período, tem uma disciplina que ensina a gente a escrever colher uma anamnese e escrever uma história. Depois o que acontece? Sejam sinceros, amigos médicos, o que acontece? Por pressa, por demanda, essa escrita vai se tornando cada vez mais sintética, cada vez mais resumida, até o ponto que com 5 anos de formado, você já não lembra mais exatamente quais são todos aqueles pontos necessários para te dar clareza acerca de uma história clínica, hein? Presta atenção nisso. Se os meus colegas aqui forem honestos, eles vão concordar comigo. E são honestos, então, né, provavelmente vão concordar comigo, né? Isso, estou falando da formação médica que ensina a fazer, ensina a colher uma história e a passar essa história. A maior parte dos outros profissionais não aprende isso. É como assim, é jogado lá, jogado no mercado, vai, se vira aí. Passa batido, ok? Hein? Então, aqui no caso clínico, lá na certificação, eu ensino você a escrever uma história, com início, meio e fim, de modo claro, conciso, direto, ok? Aprofundado naquilo que você tem que aprofundar, tá? Isso te dá, né, quando você domina essa primeira arte, que é a arte da escrita, é a arte do relato, você já deu um passo assim, ó, você está um passo muito à frente dos teus outros colegas. Isso, em primeiro lugar, te diferencia no mercado. Em segundo lugar, e mais importante, isso te ajuda a entender aquela história real, que já, na maior parte das vezes é a história de um sofrimento, né? Seja um sofrimento afetivo, seja um sofrimento financeiro, seja um sofrimento, sei lá, enfim, qualquer tipo de sofrimento, né? Tá ou não? Beleza? Então, escrever história é super importante.